Juliana Cardoso. Opa! Oi, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, Juliana. Eu também. Ótimo, então podemos começar. Em primeiro lugar, é um grande prazer ter você aqui na nossa live do PT de Arujá. Eu que fico feliz. E o PT de Arujá online, que chique. Tá dando mais show do que o PT aqui da capital, às vezes, hein? Tem muitas pessoas aqui em Arujá que têm muito interesse em conhecer a sua proposta de trabalho. Você é muito bem falada aqui em Arujá, viu, Juliana? Mas é notícia boa, né? Notícias boas, são notícia colocações boas. E, inclusive, algumas pessoas já me mandaram algumas perguntas para eu fazer para você, viu? Beleza, vamos lá. Primeiro, fora Temer. Com certeza fora Temer. Então, Juliana, assim, as pessoas aqui em Arujá, a gente tem um grupo progressista aqui, um grupo de esquerda, e as pessoas querem saber um pouquinho sobre a sua pré-candidatura a deputada federal. Você é pré-candidata a deputada federal, é isso? Sim, eu tô. Depois que passou esse processo do Senado, que o partido, a gente fez a disputa interna, né, do partido, onde tem 2 vagas aqui na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, o Senado tem 2 vagas. E nós fizemos uma disputa, tendo esse entendimento que a sociedade está querendo pensar um pouco nas mulheres, um pouco não, tem que pensar muito nas mulheres, né, na pauta feminista, na pauta de uma, não renovação no sentido da juventude, mas para também dar oportunidade para os novos Tá cortando um pouquinho a fala, Juliana. Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo. Cortou um pouquinho da fala, viu? A último pedaço a gente perdeu. Ah, tá. Ok. Então, o que eu quis dizer é que a gente teve 42% do partido e foi bem significativo. Você vai confundir. Então, é melhor, acho que pôr o fone de ouvido. Peraí. Não é a internet. Pode Meu continuar. fone de ouvido tá dentro da minha bolsa. Pode continuar. Você me ouviu bem? Agora eu tô te ouvindo. Ok. Então, o que eu quis dizer é que 42% do partido foi bem significativo nessa questão do Senado. E eu percebi que a gente está com poucas mulheres para fazer a disputa de deputada federal, né? Mulheres que têm o potencial de votos, principalmente aqui na capital. E no interior a gente tem algumas companheiras, né? Então, eu estou saindo candidata, pré-candidata a deputada federal, porque eu quero pautar principalmente a questão desse golpe de Estado que a gente está vivendo, né? Eu estou entendendo que o centro da discussão no Congresso foi uma discussão importante e que tem que fazer uma frente de pessoas, né, de parlamentares combativos para poder estar fazendo enfrentamento com o golpe lá no Congresso. E eu tô aí super afim, né, de estar chegando lá com uma combatividade de um mandato, né, popular, que é vinculado aos movimentos sociais, aos movimentos sindicais. As nossas pautas sempre são vinculadas aos direitos humanos das mulheres, LGBT, saúde, moradia. Então, essa conexão com os movimentos e com a rua, né, com o pé na rua, é o que dá também um pouco essa experiência de entender que esse golpe
precisa ser enfrentado no Congresso, no Congresso, né, lá em Brasília. E se que Deus quiser, com o presidente Lula, né, que a gente precisa tirar o nosso presidente lá de Curitiba e fazer ele eleito nosso presidente, que é o que vai dar o eixo e a linha contra essa crise, né, de identidade que o governo Temer está colocando na pauta. Ele é tão cara de pau que não consegue nem governar o país. Porque só governa para os mais ricos, né? Exatamente. Então, Juliana, uma militante me questionou sobre o que você pretende fazer em favor da luta das mulheres, né? Dos direitos das mulheres. Uma das perguntas foi sobre a questão do aborto, né? Você tem alguma posição a respeito disso? Então, o Congresso, ele tá com uma pauta muito conservadora, né? E deputados que a gente fala que é do boi, da bala e da Bíblia. E que não pensam que o Congresso é um Congresso que tem que pensar num Estado laico, né? Um Estado que a gente pense todas as religiões, que a gente pense... E quem não tem religião, né? Que pense o povo brasileiro. E essa questão do empoderamento das mulheres, e principalmente da pauta do entendimento de que nós somos donas dos nossos corpos, e entendimento de que a gente tem que ser muito respeitada, acredito que as pautas que eles estão colocando são pautas que, inclusive, vão contra projetos importantes como aqui em São Paulo, que, inclusive, na gestão Dória e na gestão do Mário Covas, foi fechado, que era um projeto que chamava Aborto Legal, que era um procedimento para as mulheres que foram vítimas, né, de estupro, que foram vítimas de violência, né, que tem risco de vida, e eles querem se portar tanto na vida das mulheres que não colocam nem esse tipo de atuação com um aborto legal, né, que tinha aqui no Hospital de Jabaquara, aqui em São Paulo, mas que cada vez mais que essa política vinculada às mulheres. Então, e estão fazendo alguns comentários aqui. A Jude, ela está mandando uma mensagem de apoio para você, Juliana. O Anderson deu uma boa noite. Boa noite, Anderson, tudo bem? Milton Barbosa também está aqui falando, tamanho temos juntos. Opa! Isso é bom. A Edna Freitas também está aqui dando um olá. E, continuando aqui a nossa pauta sobre direitos das mulheres, você queria falar mais um pouquinho sobre essa questão do aborto? Então, da legalização do aborto, né? Nesse contexto, a gente precisa, né, entender que esse congresso é um congresso que ele vai tá acabando com as políticas que a luta das mulheres, né? E não só essa questão do aborto, mas também as pautas que são em relação à saúde das mulheres, né? O próprio Eduardo Cunha, né, que se diz tão o homem de Deus, né? Colocou um projeto que a gente fala que é um projeto Troia, né, que era vinculado a um deputado, se eu não me engano, é do DEM, que era um projeto que vários homens, né, e uma comissão, que foi a primeira comissão que foi tramitada, era só homem querendo fazer a discussão da pauta das mulheres. Então, nós estamos querendo estar lá para poder combater, ou pelo menos denunciar esse tipo de abuso de autoridade, né? E, infelizmente, o Congresso ele não foi pensado para as mulheres. Nós que estamos cada vez mais avançando para poder ter esse espaço e também ter momentos que nós falamos as nossas pautas. E também não pode ser qualquer mulher, né? Mulheres que são vinculadas a um cunho somente religioso, elas não vinculam as políticas públicas em geral, né? Não só da questão do aborto legal, não só da questão das políticas que são vinculadas às mulheres, que eu falo que é vários ministérios, né, que é transversal, é isso? Que, inclusive, quando o governo Temer entra, ele acaba com a Secretaria
Nacional das Mulheres, acaba, né, com as coordenadorias que são vinculadas às políticas para as mulheres. E isso vai sendo derrubado. E o orçamento, então, esse orçamento que é cortado da cidade de São Paulo, aliás, que é cortado da União para a cidade de São Paulo e para as outras cidades, tem um impacto impressionante. E 20 anos sem ter recurso do governo federal para a saúde, para a educação, para a assistência social. Quer dizer, para as pastas que são e que pensam a função social, né? A política social. Então, as mulheres, a gente tem pautas importantes, como essa questão do aborto legal, mas a gente também tem outras pautas que estão colocadas na discussão, né? E cada vez mais a gente precisa ocupar esses espaços. Então, por isso que eu estou querendo ir para lá, porque eu estou compreendendo que ali está sendo uma das lutas, né? Porque as lutas são em vários campos e uma delas é no parlamento. A gente não pode deixar somente essa instituição dizendo, vamos só eleger o nosso presidente e não pensar numa boa bancada petista, né, que vai fazer um bom combate lá no Congresso. A gente precisa pensar em uma bancada forte, combativa, de coragem, né, aguerrida. Eu sempre falo que Lindenberg e Gleisi estão fazendo um trabalho, e o próprio Paulo Pimenta, como nosso líder, estão fazendo um trabalho impressionante, né, nesse combate, na combatividade mesmo desse golpe. Agora não é hora de pensar em tantos acordos, não é hora de a gente ficar achando que vamos conseguir se conciliar. Agora é hora de combatividade, de ter coragem de enfrentar esse golpe e essa pauta que eles estão querendo impor, que é retirada dos direitos do povo da classe trabalhadora, retirada principalmente da Previdência, né? E políticas que vai bater diretamente na vida das mulheres, né? Não já pensou, né? Aqui em São Paulo a gente já tem um problema grande com o Covas e com o Dória, que acabaram com um recurso da saúde, querendo fazer uma reestruturação que na verdade era o fechamento de unidade básica de saúde, fechamento de AMAs, que era pronto atendimento, e já virou um caos, né? Imagine quando esse tempo de não vir, por exemplo, no próximo orçamento, recurso para poder garantir o Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo. Então, é por isso que eu estou querendo enfrentar esse momento, né? Estar lá para enfrentar esse momento desses golpes. Juliana, a Edna Freitas, ela escreveu aqui, precisamos de mais mulheres na política. Pode falar. Não, termina a frase que é mais fácil. O que eu ia falar é que uma outra militante me questionou aqui sobre o combate à violência de gênero contra as mulheres. Parece que me chegou uma notícia de que em São Paulo houve alguns boicotes à tentativa de combate contra a violência contra mulheres. Isso confere? Bom, primeiro que a disputa de gênero também está na pauta, né? Quando você começa a ter um congresso que já interfere diretamente nos planos nacionais de educação, aonde retira toda ou qualquer palavra que estava vinculado com o gênero, querendo colocar uma pauta completamente conservadora, dizendo que onde já se viu dizer sobre a ideologia do gênero, e aí ficavam inventando absurdos como criança que de até 6 anos não precisaria definir a sua sexualidade, que poderia entrar em qualquer um dos banheiros. Então, a loucura era tão profunda que colocaram a ideologia do gênero e a palavra gênero como o próprio demônio, eu tenho dito, né? E não compreendendo que a questão da identidade do gênero, quer dizer, a igualdade entre homens e mulheres. E essa igualdade entre homens e mulheres, ela vai ser construída inclusive na escola. E inclusive o respeito às pessoas, principalmente a comunidade LGBT. Dentro da escola a gente tem que auxiliar, na verdade,
família ou a criança, para que ela não sofra, né, tantos preconceitos. Isso não é só na questão das mulheres, isso também é na questão, né, da questão racial, isso também é na própria questão indígena, imigrante, né? Que a gente aqui em São Paulo tem muitos imigrantes e que eles sofrem muito bullying, não só na escola, mas na rede pública, porque cada pessoa tem a sua cultura, né? E os próprios indígenas. Não sei se você sabe, mas aqui em São Paulo a gente tem 4 aldeias guaranis. E foi uma luta muito grande para que o Hospital de Parelheiros compreendesse que a cultura da mulher indígena para ter o seu parto, né? Ter autonomia no seu parto, ter, como a gente fala agora, hoje em dia, que é o parto humanizado, né? Que está mais popularmente, mas as mulheres indígenas e as mulheres bolivianas, elas têm a sua maneira de fazer o seu parto natural, né? Sem ter nenhum tipo de colocar medicação. Então, o que eu quero dizer com isso é que a pauta do gênero, ela também está num viés muito forte no Congresso, né? E que eu senti aqui quando fui vereadora aqui na Câmara e a gente discutiu o Plano Municipal de Educação. E, inclusive, eu tive que fazer um bom debate, um bom diálogo com os meus parceiros da minha bancada do PT, para dizer para eles que eu não poderia ter um voto a favor do Plano Municipal de Educação, e que pese estava muito bom, porque ele foi discutido em várias instituições, em vários movimentos de educação, mas a Câmara Municipal retirou a questão da palavra gênero, né? E todas as matérias que você poderia trabalhar com isso. Então, eu como mulher, né, como mãe, como feminista, como uma pessoa que é vinculada aos movimentos sociais, não tinha como manchar a minha história e manchar a história de tantas outras mulheres combativas que foram, né, para poder fazer isso. Por isso, meu voto foi não, contrário a esse Plano Municipal de Educação. Então, o que eu quero dizer para você é que esse golpe de Estado que a gente está vivendo, ele não iniciou só na questão do impeachment da presidenta Dilma. Ele já inicia antes com pautas super conservadoras da Bíblia, que querem, né, atuar nas nossas vidas como se fosse, como se não existisse um Estado laico. A bancada do boi, que só quer ter lucros em cima da classe trabalhadora e que só quer vender as nossas terras, só quer vender tudo aquilo que a gente tem para poder ter lucro só para algumas famílias, e a bancada da bala, que sempre vem com pautas para poder criminalizar os movimentos sociais, para acabar com a nossa juventude, principalmente a nossa juventude negra e periférica. Então, Juliana, tem militantes aqui me pedindo para falar para você sobre doulas. O Rodrigo Almeida me disse que você tem projetos ligados a isso. Na verdade, assim, aqui em São Paulo, você sabe que a rede das mulheres, principalmente da Marcha Mundial das Mulheres, Artemis, né, Parto Humanizado, a própria Casa Ângela, a Casa de Parto de Sapopemba. Aqui em São Paulo tem uma grande rede, principalmente de mulheres que são de classe média e entidades que são vinculadas na periferia, que pensam em relação ao parto humanizado, né? Parto humanizado e parto natural. Então, a gente faz, acho que, desde quando eu iniciei no segundo mandato, essa discussão veio muito forte no mandato por conta dessa união e dessa conversa e desse diálogo com o movimento de mulheres. E a gente fez diversas ações. Uma delas foi introduzir aqui na cidade de São Paulo, que a gente tinha uma única casa que atendia pelo SUS, que era a Casa de Parto de Sapopemba. Mesmo assim, ela vivia em risco, porque ela não era um projeto de lei, ela era só um decreto. E esse decreto poderia cair a qualquer momento e ela virar e virar um centro de parto, né? Então, a gente caminhou muito, foi muita luta, foi na gestão do Kassab que nós nos organizamos para poder fazer o projeto, escrever o projeto,
sancionar o projeto, mas também já de olho na Casa Ângela, que é lá na Zona Sul, que é uma casa maravilhosa, fantástica, né? Que luta pela questão do parto natural, do parto humanizado. É uma casa mesmo, quando você chega lá, você não acha que é uma casa, um local onde pode ter um parto. E aí a gente conseguiu, a partir do projeto de lei, vincular a Casa Ângela para ela também ser atendida no SUS. Para você ter uma ideia, a casa, ela em 1 ano e meio de existência, ela já tinha feito 1.800 partos naturais e humanizados. Muito mais do que os pronto-socorros que muitas vezes são que fazem lá. Então, foi fantástico, né? E tem a questão da criação. Tá. E tem as obstetrizes, porque você sabe que no estado de São Paulo tem a profissão obstetriz, e que inclusive elas até fazem atendimento nos hospitais estaduais. Na cidade de São Paulo não tinha a categoria obstetrizes. E a gente conseguiu emplacar já na gestão do prefeito Fernando Haddad, a colocar no quadro de funcionários, né, da saúde, e o prefeito Fernando Haddad fez o concurso onde 20 obstetrizes já poderiam ingressar dentro do serviço público. O problema é que, no final do ano, a história colocou isso em prática. E um outro é a questão das doulas. Aqui em São Paulo, a gente tem muitas doulas que caminhavam em alguns hospitais, porque não são todos hospitais ou particulares que deixam as doulas ficarem. Então, a gente conseguiu fazer um projeto de lei onde nas casas, nos hospitais municipais, as doulas pudessem ingressar, inclusive com as suas algumas terapêuticas, né, que fazem desde o pré-natal até a hora do parto, pós-parto, sem interferir no pai ou a mãe ou que fique com a mãe, né, para ter o bebê. Então, importante falar que aqui São Paulo tinha registrado ano passado 55% de cesáreas, né, de partos na cidade. Deste montante de 55%, a rede privada realizou 83% de cesáreas e a rede pública 37%. Isso com a lei já que a gente tem. Quer dizer, precisa ressaltar que o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a cesárea não pode ser superior a 15%. E por fim, isso foi, eu não sei por que as pessoas ficam tão espantadas, lá da Inglaterra, a Kate, ela teve o parto e depois já saiu linda, maravilhosa. Nós também podemos sair maravilhosos depois do parto. Não precisa ficar 3 dias, como muitas vezes questões. Nós temos total condição de fazer o mesmo tipo de parto como foi lá na Terra. E é país de primeiro mundo. E, aliás, nós temos muito mais condições, porque a gente tem uma rede muito ampla, que é o sistema para todos, independente da sua classe social. Então, a gente, às vezes, desperdiça muito, porque os interesses financeiros, né, se impõem em cima do que a mãe ou a criança precisa. Porque a mãe e a criança precisam, de fato, ter um parto calmo, o parto no seu tempo. Tudo tem seu tempo, né? A mulher tem o seu tempo para ter bebê. A gente não precisa ficar correndo, porque, né, o mundo está correndo. Não, tem que ter o seu tempo. E a criança vem natural. Esse lance porque as crianças não têm dedo, não têm dilatação, balela. Assista o parto, como que é o filme que lançou agora, que chama... Calma. Vê pra mim aí, Ana Maria, por favor, o nome do filme que lançou agora, tá no cinema.
É muito legal e eu indico para vocês irem ver esse filme. Que eu já vou te passar o nome, que tem na minha rede. Então é isso. Se você deixar, eu fico falando um monte. Eu tenho mais. O pessoal aqui está me fazendo perguntas, Juliana. Tem um bastidor aqui de pessoas me fazendo perguntas. Estão me perguntando qual a sua posição em relação ao combate ao racismo. A minha posição? A minha posição é que eu sou super parceira, né, companheira do movimento negro, principalmente que da onde eu venho, da região lá de Sapopemba, que é uma região periférica da cidade de São Paulo, a gente tinha muita violência, principalmente violência policial. E foi um período que morria muitos jovens, e jovens negros, né? E quando a polícia entrava com tudo na favela, eles pegavam primeiro as mulheres negras e os negros e batiam. E depois, assim, até na violência tem essa questão de classe, pra você ter uma ideia, né? De raça, aliás, né? Que você primeiro vai, depois vai os outros, os brancos, enfim. É uma coisa tão absurda que a gente teve que fazer um centro de defesa de direitos humanos na região. E aí a gente foi fazendo uma grande frente junto com o SEDECA, que é uma instituição que trabalhava com criança, adolescente e juventude, para poder combater. Fizemos um tribunal popular, onde trouxe todos a defensoria, a polícia, todos os órgãos, né, de direitos humanos, inclusive, para denunciar que tinha muitos meninos que eram presos ou que desapareciam, ou eram encontrados na beira do córrego completamente violentados e mortos, né? Então, eu aprendi na pele, vamos dizer assim, a estar muito junto do movimento, porque onde eu morava a violência era muito chocante. E principalmente na Pastoral da Juventude, a gente tinha uma frente muito ampla para poder discutir isso, né? E compreender o estado que a gente vive e por que existia essa questão de classe, essa questão de raça, né? Esse ódio, né? Contra ao movimento negro. E não só os negros, né? Mas os indígenas também, que a gente sofre muito com isso. O Marcos Zinani, Juliana, ele escreveu aqui: essa vereadora é super atuante, sempre do lado dos mais oprimidos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos. Obrigada. De fato, a gente aqui tenta estar muito próximo aos movimentos, mas é muito natural. Às vezes eu fico pensando, por que será que as pessoas estranham tanto os parlamentares muito próximos? Isso é muito ruim, né? Porque antes de ser vereadora, eu sou dos movimentos. Se eu deixar de ser vereadora ou parlamentar, eu vou continuar a minha militância nos movimentos. Então, é isso que faz ter uma conexão importante. E outra coisa, também traz a gente, deixa a gente estar junto com os movimentos e estar na comunidade. Eu digo que deixa a gente conseguir não ter tanta depressão ou conseguir ter muito mais força para poder combater quando você entra naquele plenário, naquela coisa gelada, naquele lugar onde só tem muitos homens, poucas mulheres e que discutem muito pouco política e discutem muito mais os seus interesses pessoais. Então, a conexão com a rua, com o pé no barro, com os movimentos, é garantir que a gente não saia do eixo, né? Que a gente não saia da nossa linha, que a gente não saia daquilo que a gente acredita, que é cada vez mais a gente combater, a gente ter uma sociedade muito mais justa, muito mais fraterna, muito mais igualitária, socialista, né? É o que a gente pensa, é o que eu penso e é o que eu tento construir no mandato. Eu tenho duas perguntas para fazer para você, Juliana, mas antes disso, o Rodrigo Almeida, ele está mandando um beijo para você e está mandando parabéns pela atuação política. Obrigada. Obrigada mesmo. E assim, são duas perguntas que eu tenho para te fazer. A primeira é a seguinte: eu assisti uma entrevista sua
aonde você falava de luta por moradias populares em São Paulo. Inclusive, você enfrentou algumas dificuldades, porque o prefeito aqui de São Paulo não ajuda muito, né? Essa pauta está incluída na sua pré-candidatura como deputada federal? Com certeza, eu acho que é um dos meus trabalhos mais vinculados com a moradia, é eu falo que desde o primeiro mandato, para você ter uma ideia, bom, eu era 27 anos, era super jovem. Na primeira semana do mandato, depois do ano novo, uma primeira reintegração de posse que teve foi em um prédio que eu não sei se você conhece ou lembra, que eles chamavam de prédio Treme-Treme, que ficava bem no centro da cidade. E Conheço. Ali ficava bem do ladinho do mercado municipal. Era um prédio que tinha 2.500 apartamentos. 2.500 apartamentos já organizados. Se a prefeitura e o estado e o governo federal naquele período tivesse investido em recurso para poder fazer a reforma daqueles apartamentos ou não investir para demolir aqueles apartamentos, a gente tinha 2.500 famílias em situações vulneráveis que teriam teto. Ali foi a primeira reintegração de posse que eu tive. E assim, foi meio que um batizado, né, que eu falo, porque foi ali, foi muito triste, porque a gente não conseguiu segurar que não acontecesse aquela desapropriação e aquela derrubada das casas. E eu via famílias que realmente não tinham para onde ir. Mães com filhos, mãe que era pai e mãe, né? Que cuidavam da casa e que não tinham para onde ir. Aquilo foi tão dolorido para mim. Eu fiquei muito abatida, abalada. Eu falava assim, meu Deus, mas eu sou uma vereadora, fui eleita pelo povo e eu não tive como usar o meu poder, o meu voto para poder barrar isso, né? Eu me senti muito incapaz, porque eu também não tinha muita percepção que a especulação imobiliária nesse momento era muito forte e que eles queriam aquele espaço para ser uma grande centro comercial, né? Interesses muito maiores do que eu podia imaginar naquele momento estavam ali. Então foi o meu primeiro batizado de uma reintegração de posse. E aí de lá para cá, a minha luta com os movimentos de moradia sempre foi muito intensa. Desde a ocupação, até o enfrentamento com a polícia, até a subida na viatura, né? Que foi essa última, porque eles estavam levando um companheiro muito valoroso, que é o companheiro dito, advogada, negro, ativista. Eles simplesmente prenderam ilegalmente com algemas um advogado e colocaram ele de cara porque ele era negro, né? E não respeitaram enquanto mulher, primeiro, e enquanto vereadora, uma autoridade. Eu dizendo para eles que era para eles tirarem as algemas, que eles estavam fazendo uma ação ilegal. E em nenhum momento eles me respeitaram. Então, já que não foi feito de uma forma normal, a gente também tem que ser anormal, igual eles foram e colocaram a lei em risco. Então foi aquela candidatura para eu poder conseguir com o Dito, porque o meu medo era deles baterem no Dito. Ele tem problema de pressão alta, diabetes, né? E ou até chegar na delegacia, ou se ele chegava na delegacia. Eu também não sabia se ele ia chegar. Então por isso que teve essa dura, né? Mas também ficar aquilo que eles faltavam tudo também, como forma da legalidade total. Então, a moradia, para mim, ela tem um significado importante, tá? Por recursos, né? No plano diretor aqui da cidade de São Paulo, a gente falou muito para que tivesse locais de zona de interesse social, terras que vão vincular a moradia popular, que as pessoas possam pagar, em lugares bons. Eu não quero morar no extremo oeste, no extremo da sul. Eu posso querer morar no centro da cidade, por exemplo, né? E pagar um valor que eu posso pagar. E a gente tem que sair por
esse preconceito que tem com moradia popular. Ah, porque o povo quer ocupar porque quer morar de graça. Não. As pessoas pagam pelo seu apartamento. Pagam pouco, pagam 50, pagam 100, pagam 3, mas pagam. Então a gente precisa parar, às vezes, até nós mesmos, às vezes temos uns preconceitos dizendo assim, olha, minha casa e o outro quer vir aqui ocupar e não pagar nada. Todo mundo paga, principalmente o movimento de moradia organizada. Ok. A minha segunda pergunta é sobre essa manifestação que teve dos caminhoneiros. Parece que vai ser iniciada uma greve também geral dos petroleiros, né, da FUP. Você tem alguma opinião formada sobre esse assunto? O PT lançou uma nota oficial, né, falando sobre isso. Você teria alguma coisa para colocar sobre isso? Olha, tudo que é manifestação que é legítima, feito pela classe trabalhadora, elas são manifestações que a gente tem que aplaudir, a gente tem que apoiar. O que a gente tem que compreender, às vezes, é que a gente tem que entender da onde que começa alguns tipos de manifestações. Ela vem da classe trabalhadora, ela vem das empresas, ela vem de qual momento que se organiza essa manifestação. Porque às vezes a gente não pode fazer como foi, por exemplo, em junho de 2013, que iniciou, né, a primavera, como que falava, tinha um nome para essas manifestações, mas que foram grandes mobilizações e manifestações que iniciaram do nada, ou pelo passe livre, aliás. Contra o aumento da passagem. E que era a passagem que estava ficando muito cara, mas depois não tinha pessoas ou grupos organizados. As pessoas foram indo. Isso foi bom até um certo ponto que caminhou em algumas políticas públicas. Mas o que veio por detrás disso? O impeachment da presidenta Dilma, né? Foi aonde surgiu o MBL, foi aonde surgiu o Vem Pra Rua, foi aonde surgiu grupos de extrema direita que vinculavam, né, a políticas de privatização, de entreguismo do Brasil, e hoje a gente está como está. Então, qual que é o meu medo? De muitas vezes ser uma manifestação de caminhoneiros que vai viabilizar a vinda do golpe militar. Então, isso a gente tem que ficar atento. Mas agora que está vindo os petroleiros, que quarta-feira já vão para uma caminhada e colocar o eixo da política, não é só o diesel, eles vão colocar o diesel, vão colocar o petróleo, vão colocar o gás, vão colocar a gasolina, vão colocar o entreguismo que esse governo Temer está fazendo com a população brasileira. E colocar na mão dessas multinacionais que só querem ter lucro. Onde já se viu a gente ganha dólar? Você ganha dólar, Anderson? Adalberto. Você ganha em dólar? Não, Você não ganho. Não. Não ganha em dólar. Não. Eu também não ganho em dólar. Alguém daqui que está aqui ganha em dólar? Não, todo mundo ganha em real. Então, como que eu vou ficar pagando em dólar? Se nem o salário é em dólar. Quem se fosse em dólar do salário, né? Eu até pensava, mas não é. Então, o povo brasileiro está voltando para 50 anos atrás, aonde tinha, né, o arroxo, aonde a gente não tinha muito o que comer, as pessoas estavam desesperadas. Ó, vou te contar uma coisa, eu tô de vereadora faz 10 anos. Só que antes de estar na vereança, eu trabalhava, né, no McDonald's, e depois, nas minhas horas vagas e no final de semana, quando eu não trabalhava, eu trabalhava junto com a Pastoral da Juventude. Então, nesse período, há 14 anos atrás, 12, não, um pouco mais, eu ia nos lugares com a comunidade, as pessoas falavam assim, Juliana, eu preciso de comida, eu preciso de leite, eu preciso de arroz, eu preciso de trabalho, qualquer coisa, eu preciso dar alimento para os meus filhos. Quando entra o governo Lula, sabe qual que era a reivindicação das pessoas? Já como vereadora, Juliana, eu preciso que você arrume a iluminação da minha rua, porque quando eu chego tarde da minha universidade ou do meu trabalho, eu fico com medo de descer, porque não tem iluminação, não tem segurança, né? Ah, Juliana, eu preciso que o meu posto de saúde funcione
direito, eu preciso que eu tenha creche na escola, para além de ser, e creche entre aspas, tá? Também é uma coisa que a gente precisa pensar, principalmente a mulherada. Creche não é um direito da mãe, creche é um direito da criança. Não que essa criança, às vezes as pessoas, porque eu preciso de trabalho, preciso colocar meu filho na escola. Ou aquelas mulheres, não, mas eu trabalho, aquela mãe não trabalha e eu preciso da creche, eu não tenho onde deixar meu filho. Creche é um direito da criança. Independente se a mãe trabalha ou a mãe não trabalha, tem que ter creche para todo mundo, tá? Voltando, tenho que ter vaga na creche na escola. E é isso que as pessoas falavam. Agora tá voltando. Tá voltando. As pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. Eu não tenho alimento na minha casa, né? Então, esse governo Temer é um governo que está acabando com a vida do povo brasileiro, das pessoas. Aquela esperança que a gente tinha, aquela utopia que a gente tinha de, não, agora eu vou conseguir conquistar minha casa própria. Haja vista aí, eu aposto que aí na região de vocês, quantos e quantos apartamentos foram erguidos ou casas foram construídas no governo Lula, porque as pessoas não tinham essa possibilidade de comprar sua casa própria. Agora tem gente que comprou e não está conseguindo pagar, estão devolvendo. A Caixa Econômica Federal, outro dia eu fui numa reunião com o gerente, e o gerente falou assim, tá desesperador, porque a Caixa é um banco, a Caixa não é uma imobiliária. A gente já está virando imobiliária daqui a pouco, porque estão devolvendo tantos apartamentos e tantas casas que as pessoas não estão podendo pagar. Enfim, essa questão dos caminhoneiros, eu acho que ela foi importante. Primeiro, para que dá um susto e as pessoas começaram a entender o que estava acontecendo no Brasil. Porque até então, as pessoas não estavam conseguindo compreender esse entreguismo, né? Segundo, a vinda dos petroleiros, eu acho que vai dar o tom da política, de fato. Não é só o diesel, né? E tem muitos caminhoneiros que não estavam falando só o diesel, estavam falando do entorno, do tudo. Mas essa rede Globo golpista, odeio essa rede Globo, ela faz acontecer que ia ter uma crise imensa para poder ter uma abertura para o golpe militar, como eles fizeram em 68. E em 1964, começou assim, né? E aí foi esse veio então, estou feliz que os petroleiros estão chegando e estou feliz que o povo está começando a compreender que é um governo que não tem legitimidade. A legitimidade de Lula, que é o nosso candidato, Lula, que é o cara que vai fazer a transformação, resgatar o Brasil e fazer a transformação social que precisa ser feita. Qual foi o governo que conseguiu colocar o Brasil nos eixos? Qual foi? Se não foi e o João Goulart que iniciou aqui as reformas, né? Erramos em fazer a reforma política, erramos de achar que a gente não tinha conciliar com as classes sociais, erramos, ok. Mas a partir disso a gente vai tem que retornar. E retornar com um congresso importante, forte, combativo, para poder botar esses golpistas do congresso para correr. É isso que eu acho. Acredito que nós estamos chegando no final da entrevista, Juliana, mas o Marcos Zinani aqui, ele está dizendo que a entrevista foi ótima, que você é uma vereadora super madura e que nos representa. Obrigado. O Zinani, qual que é? O Marcos Zinani. Marcos Zinani. Marcos Zinani, quando você vir aqui em São Paulo, tem que ir no Galpão Cultural, que é lá na Vila Prudente. É um galpão que só faz a discussão política e fala do golpe, fala para as pessoas, né, de tudo que tem acontecido no Brasil. É excelente. Então, quando você vem aqui em São Paulo, eu faço questão de levar você lá. Marcos, um beijo. Juliana, você falou de algumas pautas importantes. Marcos Zinani. É Marcos Zinani, né? Marcos Zinani. Não, é que estão falando que eu confundi a pessoa. Não confundi, não. É o Marcos Zinani.
Então, Juliana, você comentou algumas pautas importantes. Para sua pré-candidatura a deputada federal, tem mais algumas pautas? Está faltando mais alguma pauta para ser falada? Eu acho que falamos tudo, né? E tem a comunidade LGBT, que eu acho que é interessante esse final de semana próximo. Vai ter aqui em São Paulo a parada, né? E essa parada ela tem que ser transformada que a comunidade LGBT sempre sofreu preconceito e sempre sofre nas políticas públicas. Se os negros sofrem nas políticas públicas, se as mulheres sofrem nas políticas públicas, se os indígenas sofrem na política pública, a comunidade LGBT sofre muito também, porque não tem entradas. E as entradas que foram feitas foram construídas pela própria comunidade. Então, esse final de semana, essa parada aqui tem que ser uma parada que vai ter que discutir o golpe, que vai ter que falar nas políticas que estão em risco, vai ter que chamar o presidente Lula de volta, né? Lula inocente, Lula presidente, Lula vai ser o nosso candidato que vai fazer a transformação social no qual a gente precisa. Falei das mulheres, falei dos nossos negros, falei dos índios, falei dos direitos humanos que passa por tudo isso, criança, adolescente e juventude vem na questão da política de cultura, porque a cultura a gente tem que envolver ela em todos os eixos, porque a cultura de fato ela consegue dialogar melhor e fazer a transformação social. Então acho que é isso, é um mandato ativo, um mandato instrumento da luta, um mandato que está em todos os lugares, na medida do possível, claro, eu presencialmente, mas é porque os movimentos estão muito vinculados na luta. E, peraí, o make-off quer ajudar e caiu no rosto. E que a gente precisa também pensar, isso é importante, pensar na questão de inovação das ciências da tecnologia. Isso é o papel das universidades. E as universidades elas também têm que ter um processo importantíssimo para poder pensar em ter um Brasil nosso. Se as ciências de tecnologias forem pensadas e feitas aqui no Brasil, como por exemplo, quando foi a Petrobras, aqui, quem sabe a gente estava agora com essa pega, se a gente ter tido tempo de colocar o pré-sal no eixo, inclusive na ciência da tecnologia e na educação da universidade, a gente tinha dado fácil para da soberania do Brasil. Então é isso, gente. Eu queria agradecer demais essa oportunidade. Desculpa que eu falo muito. Mas eu acho que é importante a gente ter essa discussão política, a discussão da inovação. E não é inovação, é a inovação de mandatos jovens, né, de mandatos que estão iniciando, para que a gente deu uma chegada de uma renovação e uma inovação no Congresso Nacional. Eu estou muito afim de ir para lá com essa pré-candidatura e eu estou precisando de muito apoio, porque 100 mil votos é muito voto. Só que em São Paulo eu não vou conseguir. Eu tenho que ter um interior, tenho que ter um litoral, tem que ter vínculos, né, em pessoas que acreditam na política e nesse momento político que nós estamos vivendo, que é o momento das mulheres. Mas não pode ser qualquer mulher. Tem que ser mulheres combativas que façam tratamento das nossas pautas. E eu estou precisando de vocês nessa pré-candidatura para poder divulgar o meu nome, para quando eu puder pedir voto, eu vou pedir voto colocar na casa. Porque agora está na pré-candidatura. A coisa fica pegando no nosso pé. Então, Juliana, eu quero agradecer em nome do PT de Arujá, quero agradecer em nome do presidente do PT de Arujá, o Rodrigo Almeida, pela sua participação, pela sua colaboração. Acredito eu que nós vamos nos conhecer pessoalmente, provavelmente no dia 9 de junho. Hã? É só me chamar em Arujá, que eu tô super afim de estar aí. Eu já conheço aí, né? Mas ir para poder discutir política. Tô super afim. Então. No dia 9 de junho nós vamos fazer um evento de resistência e de apoio à Lula livre, né? Opa!
Esperamos que você esteja aqui com a gente no dia 9 de junho. E aí a gente Qual vai é ter o a chance horário? de se conhecer. Qual é o O horário? horário? Peraí, deixa eu ver qual é o horário. Qual que é o horário, você lembra? A partir do meio-dia. Vai ser a partir do meio-dia. Vai ser uma feijoada de resistência a favor da liberdade do Lula aqui. Tá? Vai ser uma manifestação nova. Vai ser ao meio-dia. Quem sabe a gente se conhece até lá. Exatamente. Eu vou me esforçar para poder estar indo. Muito obrigada. Então, Vitor. desde já... Um beijo para vocês. Opa, e muito obrigado e um grande beijo. Tchau. Tchau, beijo.